Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando um pouco mais sobre Chico Xavier e estamos falando com esse amigo de Chico que conviveu com ele, Rubens Germinazzi. Bom, Rubens, vamos falar um pouco como que era Chico em relação aos espíritos, porque quantos espíritos se manifestaram através dele? Muitos, né? Porque Emmanuel era o seu mentor, mas quantos espíritos que deram mensagem? Parnaso de Além Túmulo é uma série de espíritos, né? Só de poetas foi para mais de 500, né? Então, Mas não tinha números. que coisa, né? Não. Como é viver assim, né? Ele me contou um caso uma vez que nessa casa em que ele morou agora, esta última, ele quando foi construída, quando ele chegou no quarto, ele via uma luzinha lá no cantinho. E ele olhava aquela luzinha ali parada. E foi passando. Passou depois de 2 anos, ele começou a perceber que aquela luzinha começou a descer. E ele ficou assim curioso naquilo, né? Mas já sabia o que era, né? Com certeza. E depois de um determinado tempo, essa luzinha se apresentou. Era um Exu que estava ali guardando e querendo saber como é que o Chico atuava. Então você vê como nós somos fiscalizados também Exato. por outras coisas. E a gente sabe que para o Chico, essa preocupação jamais ele teve, porque a conduta dele estava a qualquer prova, né? Pois é. Então você percebe, Marisilda, que o Chico Xavier, além de ser um homem gentil, educado, respeitador, ele tinha uma coisa, ele tinha uma fé inabalável em Jesus. Tanto que houve um movimento, certa época, de quererem tirar Jesus e Kardec da parada. Pois é, né? E ele falou claramente, ele falou, olha, se tirarem Jesus e Kardec, a doutrina espírita não vai valer nada. Então você vê que ele era realmente radical. E ninguém levava ele no tapa, como se diz, né? Achando que aquela simplicidade dele era meio bobo, não tinha nada Nada disso. de bobo, né? Chico ia muito além daquilo que você pensava. Quando a gente pensava que ele estava indo, ele já estava voltando, né? Tanto é que teve um senhor uma vez, que estava eu com 2 amigos, quando eu cheguei, esse senhor já estava com ele, e eu peguei, então me recuei para deixar ele à vontade lá, né? E tal, conversando, e a gente percebia que a conversa estava assim muito séria, muito... Aí quando esse senhor foi embora, ele chegou até nós e dizia, vocês estão vendo? Uma pessoa muito endinheirada, tem seus problemas, não tem dentro da sua própria vida, mal sabe ele que daqui 3 meses ele vai ter que voltar. E já sabia. Então, Agora você imagine uma pessoa que tem essa mediunidade, sabendo o que vai te acontecer, como é que vive, né? como é Como que que convive? vive? Como é que ele conseguia, né? Aí tá, acho que o grande valor dele, né? Exatamente, o O equilíbrio. equilíbrio, porque nem tudo ele podia contar, Nada. né? E de um respeito. Ele era, vamos dizer, na força da expressão, ele era um túmulo. Você podia Pois contar é. que não abria nada. Então, mas deve ser muito difícil, porque nós, quando alguém nos pede segredo, a primeira coisa que a gente faz é contar para o vizinho e contar para alguém, né? É, Ele estava vendo situações graves, porque gravíssima, perceber desencarne de alguém, perceber futuro do É isso, próximo, esse é o futuro da é pessoa. muita responsabilidade. É. Como lidar com isso? Aí a gente vê a alta evolução dele, A né? qualidade espiritual dele, porque você vê, para ele saber isso, ele fazia parte dos roteiristas, vamos Pois dizer. é, ele estava lá, Ele ele estava lá estava em na escala cima, alta, né? alta, já sabendo dos acontecidos futuros para cada um de nós. Pois é, e tem que merecer, né? Tem um psiquiatra que nos deu um curso, Dr. João Lourenço, ele diz assim, mediunidade não é para quem quer, é para quem pode, né? É É, para quem pode. Esse tipo de mediunidade não é para qualquer é. um, Porque né? você vê, ele era missionário no Duro, né? É, Muitas pessoas falam, puxa, Hugo, você foi feliz, hein? Aproveitar mais de 40 anos com Chico Xavier. Eu falei, isso não é felicidade não, minha querida, é responsabilidade, pois porque é, eu tenho que
aplicar aquilo que eu aprendi. Para mim está ótimo, porque me deu um equilíbrio de vida, que com meus 54 anos de casado, nunca briguei com minha esposa, tentei levar, tenho 5 filhos, 12 netos e 2 bisnetos. Quer dizer, Nossa, que minha maravilha! família está realmente grande. E eu me sinto bem, me sinto feliz. E se eu tiver que partir amanhã, minha querida, eu acho. O achar também é um verbo É. meio complicado. Pensa aqui, né? Penso Pensa o que quê? A gente parece que está um pouco mais seguro nesse sentido, né? É, mas eu acho que a doutrina nos dá essa condição, Exatamente, né? Mesmo que a gente não seja um grande missionário, nós estamos nos esforçando por fazer aquilo que estamos aprendendo. Eu acho que isso conta muito, né? O Chico uma vez me dizia que nessas incursões que ele fazia na saída do corpo pela espiritualidade, ele dizia que ele viu muitos espíritas lá se lamentando profundamente, chorando até muitas vezes, por não terem realmente seguido o que deveriam ter seguido. Eu acho que muitas vezes nós somos considerados tolos porque fazemos um trabalho gratuito, porque às vezes a gente deixa o divertimento, o prazer em detrimento do trabalho, da doutrina, da divulgação. E, na verdade, quando você está divulgando, você está aprendendo, porque você está ouvindo tem que sobre se- aquele ensinamento, né? E está se conscientizando que não adianta falar. O interessante é praticar, né? Então, eu acho que isso é É importante. verdade, porque eu sempre pensei o seguinte, Marizilda, você, para cada pergunta idiota, vamos dizer, colocar numa forma nessa situação, a resposta tem que ser inteligente, Pois é, pois é. né? Não pode É, ser idiota a é, resposta, é. né? E o Chico era o que mais fazia, né? O que mais fazia, né? Então, eu acho que assim, nós poderíamos ficar aqui falando horas sobre casos de Chico, Nossa, porque tem muito o que dizer dele, né? é, Mas acho que o exemplo que ele nos deixou, né, é o importante. Se nós não conseguimos alcançar Jesus, porque falar, Jesus está longe, Chico está mais perto, né? Nós bem mais podemos, perto. nós podemos fazer o que ele fazia, né? Como por exemplo, quando Jesus diz a plena felicidade ainda não é deste mundo, nós podemos perguntar para Jesus, bom, Jesus, em que mundo ela está? Então, o senhor não está dizendo em que mundo ela está, né? O senhor está dizendo que não é deste mundo, né? É, Mas Jesus pode nos responder com tranquilidade, ela está aí, pois no é. teu mundo interior. Exatamente, é isso Né? mesmo. Eu acho que esse ensinamento dá para a gente fechar o nosso programa de hoje, né? Não é? Estamos, É uma coisa, assim, para refletir efetivamente, né, na vida. porque na realidade, é que nem ainda hoje eu estava ouvindo que o reino de Deus está em nós. Então, quando Jesus nos ensinou a orar, o Pai Nosso, que ele diz, venha a nós o vosso reino, ele já está conosco, Conosco, né? não é? Muito bem, é isso mesmo. Só temos a agradecer a sua presença aqui conosco. Não tem que agradecer, para mim sempre é uma agradável lembrança de eu ter estado num programa podendo falar de Chico. Muito bom, muito obrigada. E se você quiser nos enviar uma sugestão, escreva repensar@tvmundomaior.com.br. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá.